Tu sonhas, fazes planos, colocas energia e o projeto não resulta. A mente quer desistir, o ego sente vergonha e o medo de não conseguir de novo tenta te convencer que não és capaz. Mas será que não és mesmo? É sobre isso que eu quero conversar contigo hoje. Alô, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Gente, eu quando pensei em trazer esse tema, confesso que eu fiquei meio... Sabe, o medo estava a tentar me convencer que tipo... Não, você não é capaz de trazer esse assunto. Por quê? Eu tive que fazer uma pausa agora no meu programa, que é o CDS. Quando eu criei o CDS, eu estava numa fase diferente da minha vida. Os objetivos pelos quais eu criei esse programa são diferentes dos objetivos que eu tenho hoje, se é que eu posso assim dizer. E eu estava a olhar para o programa e eu estava a sentir que ele já não refletia do que eu sou hoje. Só para vocês terem uma noção, até o tom de voz que eu estava a utilizar nas aulas começou a me incomodar, ok? São fases da vida, são momentos, mas eu quando começo a sentir um incômodo muito grande, quando algo começa a incomodar-me muito, dentro de algo que eu criei, para eu olhar para aquilo e sentir prazer, e sentir vontade, e sentir-me satisfeita mesmo com aquilo que eu criei, para mim chegou a hora de fazer alguma mudança. Então, eu ainda pensei de reestruturá-lo e lançar ou relançar, se é que eu posso assim dizer, sem fazer essa pausa, mas eu não estava a conseguir, eu não estava mais a sentir aquele arder, sabem? E é muito estranho, porque quando nós tiramos uma ideia em um projeto de papel, parece que o próprio projeto, o próprio projeto, a cada fase, a cada estágio do próprio projeto, ele vai nos dizendo para onde ele quer seguir. E parece que quando nós não ouvimos essa voz, não é, que ecoa dentro de nós, que diz que isso está a pedir para ir para uma outra direção, nós acabamos por deixar de realmente sentir que aquilo faz sentido. E eu estava a perder muito isso. E é engraçado porque ainda há dias eu tive um momento ali de um insight muito forte em relação ao programa, porque eu estava muito naquela coisa de pensar, putz, eu fracassei. Porque os objetivos que eu tinha para esse projeto, aquilo que eu queria que ele se transformasse, ele não se transformou. Não é? Eu queria que aquilo se transformasse numa comunidade de mulheres, que a gente pudesse falar sobre diversos assuntos, e ali eu trago muito forte na versão que ele estava, não é? Trazia muito forte muitas questões mentais e emocionais que sim, óbvio, são extremamente importantes, mas, e é muito engraçado, ok? E falando isso, parece que eu própria estou a refletir sobre tudo. Mas quando eu criei, era esse mesmo objetivo. Tanto é que eu dizia que era um programa de mudança de mentalidade e comportamento. Até teve uma aluna minha que uma vez ela disse, não, mas isso não é um programa de mudança de mentalidade e comportamento, é um programa de mudança de vida. Então todo o conteúdo ele está realmente muito preparado para isso. Só que começou a acontecer dentro do programa e com algumas alunas, elas começaram realmente a entrar em ação, a entrar em movimento e a tirar projetos e ideias do papel. E quando isso começou a acontecer, eu realmente, e por estar a viver uma fase diferente da vida, se é que eu posso assim dizer, eu realmente comecei a achar que ele precisava de ir para um novo nível e um novo patamar. E eu não estava a saber que nível é esse, que patamar é esse que eu queria levar esse projeto. Não é? Primeiro porque o projeto estava a comunicar com o público que eu já não queria comunicar. E tudo isso começa a pesar. E depois porque aquilo que elas estavam
que o programa estava a ajudá-las a fazer era muito maior do que simplesmente uma mudança de mentalidade, de comportamento. Óbvio, o facto do conteúdo que estava dentro do programa ajudá-las a mudar a mentalidade e o comportamento delas estava sim a impulsioná-las a tirar projetos e ideias de papel. Mas eu até já tive aqui no podcast, tem um episódio com uma das alunas, que é a Sol. Inclusive é um episódio que está muito, muito bom. É um dos nossos episódios mais ouvidos. Se tu quiseres, depois de terminar esse episódio, podes lá ouvir. E a Sol fala muito sobre o quanto o programa mudou a vida dela e o projeto dela é um projeto que nasceu a partir de toda a mudança que ela viveu dentro do CDS. E eu contava muito naquela pira de pensar, nossa, eu fracassei. Esse projeto fracassou. Eu, no mesmo momento, comecei a me lembrar. Não foi bem no mesmo momento, mas num dos momentos ali da leitura, não é, de estar com essa ideia muito na cabeça. Tanto é que há uma passagem da leitura que eu estava a fazer que, sabem quando parece que o livro sabe aquilo que estás a passar naquele momento? É muito estranho. Inclusive a Manuela Xavier, acho que é esse o nome dela, ela diz que não é o livro, não somos nós que lemos o livro, é o livro que nos lê. E confesso que naquele momento foi exatamente isso que eu senti. Que aquele livro, ele estava a ler-me completamente. Porque aquele pensamento estava muito na minha cabeça, que literalmente apareceu uma parte naquela leitura. Eu trouxe esse livro. Segura aí, que eu vou ler essa passagem. Então, já fui rapidamente pegar o livro e eu vou ler. Aliás, esse livro já rendeu vários episódios aqui no podcast, tá? Eu vou ler aqui esse trecho que, literalmente, esse livro leu-me naquele momento. Aqui diz, atenção, só um disclaimer. Essa é uma versão brasileira, então, sim, está com algumas nuances, ok? Da mudança do português com o sotaque brasileiro. Eu não gosto dessa coisa de dizer português do brasileiro, português, porque assim, é português, é como o inglês. Tens o inglês com as nuances americanas, canadianas, inglesas. Tu continuas tudo a ser inglês, certo? O português é igual, ok? Esse tem um viés brasileiro, porque é uma versão brasileira. Então a autora aqui diz: se você tiver medo, tiver receio de fracassar, digo-lhe que comece já. Fracasse se for preciso. Recupere-se. Comece. Se fracassar de novo, fracassou. E daí? Comece novamente. Não é o fracasso que nos detém, mas é a relutância em recomeçar que nos faz estagnar. Se você estiver apavorada, qual é o problema? Se você estiver com medo de que algo vá dar um salto para mordê-la, então, pelo amor de Deus, resolva isso imediatamente. Deixe que o seu medo surja e a morda para que você possa superá-lo e seguir em diante. Você irá superá-lo. O medo acaba passando. Nesse caso, é melhor que você o encare de frente, que o sinta e que o supere. Eu quando li isso, naquele momento, eu pensei, nossa, é muito sobre isso. E depois, com a continuação da leitura, vê-me muito esse pensar das mulheres que tiveram dentro do programa, que fizeram parte do programa e que tiraram projetos do papel. Nós tivemos mulheres a fazerem colaboração, parceria com agências de lançamentos e a lançarem infoprodutores e a terem lançamentos muito bem sucedidos. Tivemos pessoas a tirarem projetos físicos, planners do papel. Tivemos mulheres que começaram negócios de doceria, enfim. Então eu comecei a pensar, não. O programa, ele não fracassou. Simplesmente foi um projeto que te deu um feedback, ok? Do que realmente as pessoas estão a precisar e de como é que tu podes transformar esse projeto em algo maior. E, assim, sem querer romantizar muito,
eu já tive vários cursos, já fiz vários outros projetos, que chegou um momento que eu pensei, tá bom. E todos eles me disseram alguma coisa quando eu decidi, ok, acabou, não vou vender mais, não vou fazer mais ou whatever. Quer seja o feedback de que o público era errado, que não era muito bem aquele assunto, que... E sabem, eu vejo muito isso como experiências, como testes, ok? E em algum momento, ok? Como eu sinto que eu estou nesse momento de perceber o que é que eu posso fazer e o que é que eu quero realmente investir a minha energia para que eu consiga alcançar o objetivo que eu quero ou whatever. Mas assim, eu quis partilhar isso aqui hoje justamente porque eu sei que muitas vezes nós queremos tirar algum projeto do papel, ou nós tiramos algum projeto do papel, nós colocamos toda a nossa energia, todo o nosso foco, nós damos tudo de nós e aquilo não resulta. Aquilo simplesmente não resulta. E é muito normal e é muito comum nós tomamos isso muito de uma forma pessoal. Nós pensarmos que o problema somos nós, porque vamos ser sinceras. O problema de um projeto fracassar, ok, utilizando essa palavra, não é o projeto em si. É o que nós começamos a pensar sobre nós depois disso. É o quanto nós começamos a nos colocar, sabem? Parece que a expectativa que nós tínhamos para esse projeto e quem nós somos meio que se entrelaça. Não, porque eu tinha essa expectativa para esse projeto e essa expectativa não foi cumprida, esse projeto não alcançou aquilo que eu achei que ele iria alcançar, ou que eu gostaria que ele alcançasse. Então, eu sou o problema. Eu estou errada. Eu fiz alguma coisa de errado. E atenção, o eu fazer alguma coisa de errado até está ok, porque realmente eu posso ter feito alguma coisa de errado. Mas isso não significa que eu sou errada. Entendem? E é muito engraçado porque cada vez que eu penso nisso, eu penso numa frase que eu ouvi do Stephen Barnett, é o host do The Diary of a CEO. Tem um vídeo dele que eu assisti, que ele diz que na empresa dele, acho que até foi uma palestra que ele deu, que ele diz que na empresa dele, ele encoraja as pessoas a constantemente, todas as semanas, estarem a testar coisas novas. Até porque nós estamos a viver uma era em que tudo acontece de uma forma muito rápida, numa velocidade muito grande. Então, se nós não soubermos decidir até onde nós vamos, o que é que nós vamos acompanhar, nós acabamos por sim sentir que nós, em muitos momentos, estamos a ficar para trás. E ele, como homem de negócios, com pessoas ali que trabalham para ele decidiu tirar um grupo meio que para ser um grupo de experimento. Um grupo para testar coisas e ideias novas que estão a surgir, para perceber até que ponto aquilo faz sentido para eles implementarem ou não. E ele diz que quando alguma coisa fracassa, esse fracasso para ele é um feedback. Esse fracasso também lhe diz alguma coisa sobre aquela ideia. E isso é muito importante. Eu não quero de verdade romantizar e pensar em agora todo fracasso. Mas se nós ficamos muito presas no fracasso em si, qual é a vantagem que nós tiramos dali? Qual é o benefício de eu ficar presa em algo que não resultou como eu esperava que resultasse? Não é? Porque lembrem que é muito sobre a minha expectativa em relação àquilo. As expectativas que eu coloquei em cima daquilo. Então, essas expectativas não foram supridas. Essas expectativas foram frustradas. Mas aquilo pode não ter suprido as minhas expectativas, cumpriram com aquilo que eu achei que aquilo poderia se tornar, mas ainda assim, aquilo pode sim me dar um feedback. Todo fracasso, eu acredito genuinamente que tem esse potencial de nos dar um feedback.
Seja um feedback do que fazer, do que ajustar ou do que não fazer. Aqui, o nosso objetivo, quando um projeto não resulta, o nosso objetivo, de verdade, é o que eu acredito, deve ser entender esse fracasso como parte do processo. Eu já falei isso aqui em alguns outros episódios em que eu acabei por tocar nesse assunto, mas muitas vezes nós achamos que o sucesso de um projeto tem que ser algo muito linear. Ele tem que começar e crescer nesse sentido que eu quero que ele cresça. E muitas vezes, no meio do caminho, existe sim esse emaranhado de coisas que nós não entendemos muito bem o que está-se a passar e que nós tentamos ajustar e reajustar a rota e fica realmente um rabisco muito grande de coisas a acontecerem e muitas vezes durante muito tempo, até nós chegarmos a uma versão daquilo que seja bem-sucedida. Eu sou aquela pessoa que eu não acredito muito em sucessos da noite para o dia. Normalmente, quando surgem esses sucessos da noite para o dia, eu gosto de tentar entender, pesquisar, conhecer o processo, os bastidores, aquilo que não veio à tona, aquilo que não mostraram. Por quê? Porque é com base nisso que a gente realmente entende a jornada. E sim, pode ser que aconteça de alguns sucessos terem sido realmente algo muito bem sucedido da noite para o dia. Ok? Pode ser, pode acontecer. E está tudo bem que aconteça. Só que quando nós criamos expectativa que o nosso projeto vai ser igual e nós esquecemos que existe sim uma curva de aprendizagem, que existem os picos e os vales por qual nós temos que passar, nós acabamos por sentir que somos fracassadas e ao sentir isso, nós acabamos por não executar mais nada. Quando nós reconhecemos o fracasso como parte do processo e não como uma identificação de quem nós somos, ok? Como trouxe aqui, né, o caso da forma como o Steven vê o fracasso e as coisas que fracassam dentro da empresa dele como um feedback do que eles podem fazer ou não. Nós estamos a entender o fracasso como parte do processo. Então, nós aceitamos bem e nós agimos de acordo com o feedback que estamos a receber. E, basicamente, eu, nesse momento, ter dado a pausa no programa foi muito nesse sentido. Tudo bem, isso não resultou da forma que eu queria, mas isto deu-me feedback. Isto disse-me alguma coisa. Então, nesse momento dessa pausa, eu estou a reajustar tudo, ok? Dentro de um macro, ok? De tudo que eu quero e da forma como eu quero que todos os meus projetos eles se entrelacem, façam sentido, porque uma coisa também que eu acredito que eu deva dizer aqui é que eu sou aquela pessoa que eu fui fazendo os meus projetos conforme eles foram acontecendo. Não sei há quanto tempo tu acompanhas o Sonhar Sem Limites podcast, em que fase, ok, da minha vida e dos meus projetos e das coisas que eu fiz, tu chegaste até aqui. Mas eu fui sempre fazendo muitas coisas e eu estou nesse momento de olhar as coisas e tentar criar uma ramificação, se é que eu posso assim dizer, do que é cada coisa e de como é que isso faz parte de uma ideia muito maior, ok? Trazendo aqui de uma forma para vocês entenderem melhor. Tudo isso está por baixo de um guarda-chuva, certo? Tá, como é que tudo isso encaixa-se por baixo desse guarda-chuva? Então, pode ser que eu volte a lançar o CDS, assim, a base dele pode até ser a mesma da base que eu lancei inicialmente, mas obviamente vai ter algumas mudanças e pode ser que eu lance num outro formato completamente diferente e para um público completamente diferente também, ok? Ou pode ser que eu tome a decisão no meio desse caminho de não ter esse projeto de todo, o que honestamente eu duvido, porque aquilo que eu quero para esse projeto ele pode sim vir num outro formato, mas a ideia, ok, vai ser muito dentro de tudo que eu faço e da forma como é
o meu objetivo é aquilo que eu sinto que de facto é a minha missão, porque tem algo que eu acredito muito, é que nós mulheres, ao longo do tempo, nós somos muito desumanizadas, não é? Ainda eu estava a ouvir uma live, estava a assistir uma live em que a influenciadora, a criadora, whatever, ela estava a falar muito sobre como a raiva é um sentimento natural, mas que nós, enquanto mulheres, fomos muito proibidas de dar evasão à raiva e que isso acaba por, obviamente, se manifestar em outros aspectos da nossa vida. Então, nós mulheres acabamos por, em vários momentos, sermos muito desumanizadas. E isso faz com que muitas vezes a gente sinta que a gente tem que ser super heroína, que eu preciso saber tudo o tempo todo, que eu preciso não demonstrar que eu não sei bem ou que eu não estou muito confortável aqui ou que eu não quero seguir esse caminho que as pessoas estão a dizer que eu tenho que seguir, enfim. Então, tudo isso acaba por criar muito uma bola à nossa volta e nós acabamos meio que sentir que nós não temos direito de sentir e que nós não podemos sentir. E o que eu quero de verdade é fazer com que mais mulheres entendam. É essa a primeira base. Mulheres são humanas. Primeiro ponto. O segundo ponto, nós somos inteligentes. Porque muitas de nós ainda achamos, ok, que nós não temos inteligência suficiente para fazer uma ideia acontecer, para fazer um projeto acontecer, para tirar alguma coisa do papel. E depois muitas de nós acreditamos que nós não temos o que é preciso para crescer. Enquanto pessoas, enquanto profissionais. E nós temos. Ok? Nós temos. Então, partindo dessa premissa, dentro daquilo que eu sei que eu posso contribuir e ajudar, eu quero conseguir possibilitar mais mulheres tirarem sim suas ideias e seus projetos do papel. E colocarem isso no mundo. Utilizarem a internet, que querendo ou não, é a nossa realidade. Nós estamos a ver a era digital. Quanto mais cedo nós aceitarmos isso, mais cedo nós vamos estar a viver uma realidade e um futuro diferente. Ok? E comunicarem sim, utilizar a internet para comunicar esse projeto, para levar esse projeto para mais pessoas, porque isso vai sim demonstrar que nós fazemos as coisas de uma forma diferente. Nós temos uma forma diferente de fazer as coisas por sermos mulheres, por termos mais empatia, mais compaixão. Enfim, ok? Nós, biologicamente, temos características e individualidades que é nossa, enquanto mulheres. Umas têm mais, outras têm menos, mas é nosso, ok? E depois que nós, apesar de tudo que as pessoas pensam e contradizendo tudo que as pessoas pensam, somos extremamente inteligentes. Gente, quando eu penso que ainda hoje, não é? Antigamente era global, mas ainda hoje existem muitos lugares que a mulher não tem a permissão e o direito de ter acesso à educação. Para mim, mostra o que era global, ok? Faz-nos lembrar do que era global. É uma situação que nós hoje não vivemos na sociedade ocidental, não é? Mas era uma realidade, ok? Muitas... houve um momento que nós não podíamos, ok, conduzir. Nós não podíamos ter a carta de condução. Porque, segundo as pessoas, nós não tínhamos capacidade de conduzir. Mais uma vez, achar que nós somos incapazes, que nós não somos inteligentes, que nós somos burras. E os nossos projetos, as nossas ideias hoje provam o contrário. Não só provam que sim, nós somos inteligentes, que sim, nós podemos crescer, ok? Mas provam também que nós temos essa capacidade de criar coisas que podem ter um impacto real muito grande no mundo e transforma, sim, a nossa vida. Dá-nos possibilidade de construir uma vida que faz sentido para nós, conquistar os nossos sonhos. Então, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar nesse sentido. Então, uma coisa que ajuda-me particularmente, ok? A entender muito quando eu sinto que estou nesse momento de pensar, nossa, isso aqui fracassou, ou algo do gênero, não é? De ter colocado muita energia, de ter feito o que eu podia e ainda assim algo não ter resultado como
eu achei que ia resultar, primeiro é entender quais eram as minhas expectativas em relação àquilo. O que eu intitulo como fracasso? Porque eu acho que isso aqui é extremamente importante. Porque quando nós estamos a sentir que nós fracassamos em algo, se nós não temos algo no qual nós podemos atrelar isso e dizer, não, o fracasso para mim é isso. É isso aqui. E ter esse olhar, ou quase que fazer um zoom out e entender, mas é isso que está a acontecer? E se sim, por que isso aconteceu? Porque pode dar o caso de o nosso projeto fracassar e por causa disso nós ficarmos com tanto medo de não conseguir, de realmente não sermos capazes, não é? Porque é isso que o medo vai tentar te convencer, que tu não és capaz. Nós, por causa disso, nós não fazermos mais nada, nós não testarmos uma nova ideia, nós não testarmos uma nova versão daquilo. E isso é que é o problema. O problema não é eu fracassar. O problema é eu não ter coragem de tentar de novo. De recomeçar. Entendes? Então, para ajudar, não sei se seria essa a palavra, mas para dar um norte, ok, a quem está desse lado que pode estar a passar por exatamente o mesmo, aquilo que eu faço, eu vou deixar aqui meio que 3 perguntas, tá, que tu podes fazer para realmente fazer esse zoom out, realmente avaliar no que exatamente esse projeto fracassou, por que consideras que esse projeto fracassou, se realmente fracassou, como é que tu podes receber um feedback desse fracasso e seguir adiante, pode ser que ajude. Então a primeira pergunta é, qual era a tua expectativa em relação àquele projeto? Quais eram para ti as tuas métricas de sucesso a qual tu estavas a atrelar a tua expectativa e o que é que na tua visão fracassou? Responde essa primeira pergunta que já vai deixar assim as coisas menos turvas, ok? A segunda é, olhando com essa visão menos turva, não é? Parando para olhar assim com mais clareza, qual é o feedback que esse fracasso quer te dar? O que, sabe, baseado assim em dados reais, naquilo que tu podes ver de alguma forma. Pode não ser algo quantitativo, mas podem ser dados qualitativos. Qual é o feedback que isso está a dar? Qual é o feedback que tu estás a receber disso? E terceira, o que tu podes reajustar para tu seguires com mais clareza? Aqui, o objetivo é que a gente não fique paralisado. Sabe, fracassou e vou desistir. Aqui é muito sobre essa máxima que eu defendo e quero para a minha vida, que desistir não é e nunca foi uma opção. Eu posso reajustar a rota, eu posso trazer algo num formato diferente, eu posso começar algo completamente novo, mas eu não vou desistir, ok? Porque por detrás de todo o projeto que a gente começa, existe um objetivo maior. Seja lá qual for esse objetivo, mas existe um objetivo maior por detrás disso, certo? Então, não é porque aquele projeto fracassou que eu vou desistir do objetivo, do porquê eu comecei esse projeto na primeira instância. Percebes o que eu quero dizer? Nós, quando começamos um projeto, tu podes nesse momento ter começado o teu projeto por N motivos e tu nunca paraste realmente para pensar no porquê. Sabe? Pensar na profundidade e ter uma compreensão profunda do real motivo pelo qual tu começaste esse projeto. Isso é uma das coisas que eu gosto muito de mergulhar com cada uma cliente do projeto. Porque muitas vezes realmente nós começamos as coisas por uma necessidade que eu tinha, né? Tinha uma necessidade aqui, comecei esse projeto e a coisa foi caminhando. Chegou num momento que não deu muito certo. Tá. Tinha uma necessidade. Comecei esse projeto. Por que eu comecei esse e não outro? E essa necessidade que eu tinha inicialmente, ela pode ser suprida de outras formas, através de outras ideias e outros projetos que não esse, já que esse fracassou. Ou seja,
o que está por detrás, muitas vezes, nem sempre é o projeto em si. É o motivo pelo qual eu comecei o projeto. É o meu porquê mais profundo. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem complicar esse processo e, assim, eu adoro quando os meus clientes dizem: Edu, nossa, tu simplificas as coisas, de uma forma fácil, tu fazes as coisas de uma forma tão simplificada que... Porque eu acredito que muitas vezes nós complicamos o que é simples. Muitas vezes nós realmente complicamos o que é simples. Não precisas de um propósito de salvar o mundo para fazer um projeto acontecer. Nenhuma de nós precisa desse propósito, sim, vindo do além. Não! Muitas vezes, o meu porquê, o motivo pelo qual eu comecei isso, o meu propósito de ter começado isso, não é uma coisa nossa. Mas tem um motivo específico. Tem uma razão sólida. Então, se esse projeto fracassou, pode ser o caso, tudo bem, tranquilo. Gente, eu já tive... Quando eu comecei no digital, é engraçado porque uma das primeiras clientes que eu tive, que me pagou para ter ajuda, foi justamente num projeto. Nós começamos com um projeto de um e-book que ela queria fazer acontecer. E depois, quando nós terminamos o projeto desse e-book, ela olhou para mim e ela disse: Edu, eu quero estruturar uma mentoria em grupo. E a gente sentou e estruturou. Eu me lembro que na altura, nessa minha mania, né? Tipo, era 2020 ainda, gente. Bem ali no meio da pandemia, no caos da pandemia, trabalhar todo mundo, quem estava trabalhando para home office, internet, não sei o que e tal. E foi nesse momento que eu comecei a pegar nesses projetos específicos. E essa cliente, ela quando me trouxe, e é engraçado porque as coisas vão acontecendo e muitas vezes demora anos para a gente perceber: é isso aqui, é isso aqui, esse foi o meu caso. Quando eu paro para pensar, nossa, aquilo era um projeto. Eu fazia aquilo em 2020. O que eu faço atualmente, eu fazia em 2020. Comecei a fazer em 2020. E comecei a fazer por quê? Porque eu já criava conteúdo. Eu já tinha lançado 2 e-books na altura. E no meio daquela pandemia, isso tudo, por eu já estar a fazer, por ela já me conhecer a fazer, por eu já ter feito isso tudo, eu já tinha o podcast, isso tudo, gravava de casa, gente, eu fazia os meus projetos acontecer, tá dentro de mim, precisa sair. Às vezes eu procrastino e levo e tento, não, mas chega um ponto que não dá e a coisa vem, certo? Ela entrou em contato comigo e eu, consigo fazer isso perfeitamente. E a gente começou a trabalhar, óbvio, 2020 para 2020 são 5 anos. Nesse tempo eu aprendi muita coisa, eu testei muita coisa. Então, eu comecei ali com essa cliente. Depois, em 2021, nessa onda de digital e isso tudo, e eu começar a aprender muito sobre digital, eu comecei a trabalhar muito com marketing de conteúdo. Então, eu lancei cursos sobre marketing de conteúdo. Eu tinha um grupo, uma mentoria em grupo que a gente falava sobre isso. Ou seja, muitos projetos. E o CDS foi um projeto. E se eu fosse ver cada projeto que eu comecei e parei e terminei e fechei turma e como um fracasso, gente, eu não faria nada. Mas eu olhei para aquilo sempre e pensei, o que a gente pode ter aqui? O que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer daqui? E para mim, essa é a curva da aprendizagem. Fiz, correu bem. Não correu, vamos ajustar aqui, vamos puxar para cima, vamos puxar para baixo. E quando nós fazemos isso, nós estamos de facto a aprender com o processo, a aprender com as coisas, a aprender com as experiências. Nós estamos a aprender. Aprendizagem mesmo, não é quando eu sento e leio um livro. Não, é quando eu aplico o conhecimento que eu adquiri. É quando eu de facto coloco aquilo em prática de alguma forma. É ali naquele momento que eu estou de verdade a aprender. Porque aí eu vou perceber que aquilo que eu aprendi, ou aquilo que eu li na teoria, aplicar na prática, naquela situação, pode não ser a melhor estratégia. Inclusive, quando eu estou a trabalhar
com clientes, né, esse trabalho individual mesmo, muitas vezes, dependendo do objetivo da cliente, há estratégias que eu utilizo com uma que eu não utilizo com a outra. Que eu digo a outra, vamos testar essa, e a outra eu não digo. Por quê? Porque o objetivo dela e aquilo que ela quer é uma estratégia que não vai funcionar muito bem ou que não vai dar aquele resultado. Então, muitas vezes, algo que a gente lê, para a gente saber se aquilo funciona ou não funciona naquele caso em particular, é uma questão de ir testar. Não deu certo. Então, se não deu certo, já sei que nesse caso não convém utilizar muito isso. Isso é aprendizagem. E cada projeto fracassado, ok, nos dá um feedback e nos ensina alguma coisa. Nos ensina alguma coisa. Inclusive, a Clarissa, a autora do livro que eu acabei de ler o trecho, ela tem uma frase que ela diz que o fracasso é um mestre muito melhor do que o sucesso. Justamente porque se eu souber aprender com aquele fracasso, se eu souber receber o feedback e agir de acordo, o sucesso deu tudo certo, tranquilo, ótimo, eu já sei que isso aqui dá muito certo. Tudo bem, tranquilo. Mas desafiou-me de alguma forma? Ou fez-me pensar, e se eu testar de uma outra forma? Não, só deu certo. E muitas vezes quando dá certo eu nem sequer vou me lembrar muito bem daquilo que eu fiz. Eu nem sequer vou, a não ser que eu tenha o hábito de mapear as coisas e fazer. Muitas vezes eu nem sequer vou dar importância à lição por detrás disso, mas quando fracassa e eu sou determinada e quero muito entender o porquê que fracassou e ajustar e melhorar, aí não tem como não aprender. A única solução possível é eu aprender. Então, Edu, como é que eu lido com o fracasso de um projeto? Entendendo o que exatamente é o fracasso, o que exatamente fracassou para mim ali, quais eram as minhas métricas de sucesso, se é que eu tinha alguma, para eu estar a dizer que aquilo fracassou. E se fracassou, qual é o feedback que esse fracasso quer me dar? Anotei o feedback. Ok, como é que eu posso agir? Como é que eu posso caminhar a partir de agora com essa informação, com esses dados, com esse feedback? O que eu preciso melhorar e reajustar? Esse vai ser o meu próximo passo. Melhorar e reajustar. Se a gente não faz isso, corremos o risco de ficar paralisadas, com muito medo e nunca mais conseguir tirar nada do papel. E nunca mais conseguir alcançar aquele objetivo que nos fez começar aquele projeto em primeiro lugar. Porque muitas vezes não é sobre o projeto em si. É sobre o porquê que eu comecei esse projeto. Fracassar, ou ter um projeto que fracassou, na maioria das vezes, não quer dizer que nós não somos boas o suficiente, que nós não somos capazes de fazer aquilo. E eu tenho aprendido isso com todos os meus projetos. Todos, de alguma forma. Okay? Na maioria das vezes, esse fracasso, o que ele quer nos dizer é que nós fomos ousadas, que nós fomos corajosas, que nós tivemos a coragem de fazer algo que muitas pessoas não têm, que é tirar uma ideia, um projeto do papel. E muitas pessoas gostariam de ter essa ideia. Porque se eu fracassei, significa que eu tentei. E por mais difícil que seja nós vermos isso, nós aceitarmos isso, é isso. Essa é a realidade. E essa é a forma que, na minha visão, vai nos ajudar a caminhar. Vai nos ajudar a continuar a caminhar. De verdade, se for para levarmos alguma coisa dessa conversa hoje, que seja que o fracasso, ele não é um rótulo. Ele não significa que nós, enquanto pessoas, não somos capazes. Não é a nossa identidade que está em causa. Não é. De todo. É um projeto que nos deu um feedback. Não vamos nos rotular. Nós recebemos um feedback. Como é que vamos caminhar a partir daí? Como é que nós vamos seguir com essa informação? Para mim é muito mais sobre isso. Então não é que tu não sejas capaz, que tu
tenhas fracassado, que tu não tenhas capacidade de tirar ideias ou projeto do papel. Tu foste sim muito corajosa, muito mais corajosa que muitas pessoas. Tu tiveste a coragem de colocar a tua ideia no mundo, de tirar esse projeto do papel, de fazer isso acontecer de alguma forma. Pode não ter acontecido da forma que tu querias. Tu tentaste. E outra, tu estás inteira. Sério. Palpa. Tá? Você está inteira. Está tudo no lugar ainda. Ok? Então, com isso, continua. O que aconteceu de facto, não é? É tu teres ficado um pouco mais forte, um pouco mais sábia. Sim, um pouco mais sábia. Tu agora sabes, ok? Não é? De acordo com o feedback, tu sabes o que tu podes fazer, o que tu não podes fazer. Nós saímos mais sábias do fracasso. Nós saímos mais fortalecidas do fracasso. Então, usa essa sabedoria. Pensa, o que eu vou fazer de novo a partir disso? Experimenta. Pelo menos por aqui, é assim que eu tento lidar. Se tiveres outra forma também de lidar com o fracasso dos teus projetos, das tuas ideias, deixa aqui que eu quero saber. Tá? Deixa aqui que eu quero saber. Inclusive, se sentires de partilha aí qual é o projeto que tu tinhas em mente que fracassou, ou que tu acabaste por desistir, ou que te fez... Sei lá, como é que tu sentiste com esse fracasso? Pode ser que mais pessoas se conectem e tenham uma experiência parecida, mas eu vou gostar de ler, de verdade. O que fracassou na tua vida? Qual foi o projeto que tu tentaste chegar ao papel e que não deu certo? O que tu sentes que fracassou? Qual foi o feedback que tu recebeste desse fracasso? Sentires de compartilhar isso, se te sentires à vontade e confortável para o fazer, ok? Eu vou ficar muito feliz e eu vou querer ler as histórias e experiências do outro lado também. Que eu trago aqui as minhas experiências, as minhas vulnerabilidades, os erros que estão a acontecer desse lado, as lições que eu estou a aprender também desse lado, no meio desse processo, porque ninguém sabe de tudo, não é? E acho que nós termos essa humildade também de entender isso é um ponto extremamente importante. E partilhar, né? Ter essa troca, essa partilha, acredito que é o que nos enriquece, o que acaba por nos fazer perceber que nós não estamos sozinhos no mundo quando essas coisas acontecem, porque quando a gente fracassa em alguma coisa, principalmente hoje em dia, da forma como tudo está... É muito global, não é? Nós temos acesso, ou parece que temos acesso a tudo o tempo todo, a vida das pessoas, os projetos estão a ser super bem sucedidos, e isso aumenta mais a nossa sensação de fracasso, porque, nossa, o mundo todo está ser bem sucedido, sou eu que não estou. Só a minha ideia que não está a funcionar, não é? Eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso. Então, se eu ver que existem outras pessoas que estão a passar pelo mesmo, e não é sobre se colocar nessa posição de lamentar, não é isso que nós queremos. Sabe, nós não somos vítimas da vida. Nós somos mulheres corajosas que estamos a tirar ideias e projetos do papel. Nós não somos vítimas da vida. Então, se nós somos mulheres corajosas que estamos a tirar os nossos sonhos e as nossas ideias, os nossos projetos do papel, sim, nós temos precalços e nós temos vales que vão acontecer ao longo da nossa caminhada. E se a gente reconhece esse vale, reconhece o que aconteceu no meio do caminho e usamos isso, essa bagagem, essa sabedoria, para conseguir subir, conseguir continuar a caminhar e fazer a nossa caminhada um passo de cada vez, nós vamos sim conseguir alcançar e chegar onde nós queremos. Eu realmente acredito nisso. Se eu não acreditasse, provavelmente não estaria cá. Vamos ser sinceras. Então, se sentires de partilhar, faz isso. Eu vou amar continuar essa conversa em outros lugares, em outros canais e conhecer a vossa história. O que na vossa visão também fracassou daquele lado. Enfim, ok? Sente-te, ok? Diretamente para ti. À vontade de partilhar se
sentires confortável de o fazer. Se sentires que esse episódio precisa chegar a mais pessoas ou te lembraste de uma amiga que esse episódio pode ajudar, bora ser amiga. Envia esse episódio para ela. Tá? Envia. É engraçado porque no YouTube, nosso podcast ele está no Spotify e em outras plataformas de áudio, não é? Como no Apple Podcast, no Deezer, enfim. Nosso podcast está espalhado por aí, não é? Falar nisso, deixa aqui também nos comentários por que plataforma que estás a ouvir e por que país estás a ouvir. Porque quando eu vejo muitas vezes os dados, eu fico naquela, gente, quem é que está a ouvir esse podcast? Na China, na Nova Zelândia. Gente, para mim parece algo ainda muito surreal, sabem? Muito obrigada desde já. Muito, muito, muito obrigada mesmo por vocês tirarem o vosso tempo de sentar, de assistir. Eu prometo que desse lado eu vou fazer tudo que eu posso para conseguir entregar sempre o melhor conteúdo para vocês. Trazer pessoas que, nesse momento, inclusive, estou a organizar uma lista de pessoas que reais, sabem, pessoas de verdade, com problemas de verdade, que a gente pode sentar e conversar e realmente ter essa troca, assim, boa mesmo, de experiência, de momentos, porque o que eu quero é que a gente cresça como pessoa e principalmente como profissional, que a gente tira os nossos projetos e ideias do papel. É para isso que esse podcast existe. Então, de verdade, muito, 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 muito obrigada por vocês estarem desse lado. E eu prometo, a minha promessa de verdade é fazer sempre o meu melhor do lado de cá. Se sentires de partilhar nas tuas redes, marca-me, ok? @DelaneCardoso ou @Sonhar Sem Limites Podcast, que eu também gosto de saber quem é que está do outro lado, o que é que tu sentiste, qual foi o episódio que te tocou. Enfim, eu fico muito, 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 muito feliz e honrada de fazer isso, de estar aqui. Enfim, deixa-me terminar esse episódio. Mas de verdade, estou muito, 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 muito grata mesmo a todas as pessoas que gostam desse podcast, que respondem, que enviam feedback, que comentam. Vocês, de verdade, vocês mantêm a minha motivação e a minha chama acesa para continuar aqui. Porque acredita, amiga, não é fácil ter um projeto como podcast. Mas já faço isso há uns anos. E cada vez mais tenho aprendido a lidar com os altos e baixos de ser uma podcaster. Estrela da minha vida, espero-te na próxima semana, no próximo episódio. Eu vou tentar, ok? Eu vou tentar, juro que vou tentar manter sempre os episódios toda semana. Eu estou a trabalhar para isso, acredita. Tchau.